Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Boa segunda-feira. Pois é, nós amanhecemos hoje com um movimento de greve na cidade de Contagem, né? Que é uma cidade muito próxima de Belo Horizonte, né? As cidades se confundem, inclusive nas suas divisas, né? Ali na cidade industrial, na Ressaca, lá no Barreiro e etc. Então, parece que quando acontece uma coisa em Contagem, acontece em Belo Horizonte, acontece praticamente nas duas cidades. Nós estamos com o movimento paredista em Belo Horizonte e agora acontece o de Contagem. Em Contagem tem uma diferença com Belo Horizonte. O Sindicato dos Motoristas de Contagem fez um acordo com os patrões com um aumento de 9%, mas alguns motoristas não aceitam, dizem que essa reunião do sindicato que decidiu sobre isso não tinha, né, a totalidade dos seus motoristas, então por isso eles entraram de greve. E algumas linhas hoje na cidade de Contagem não funcionaram, não estiveram funcionando, naturalmente transportando os moradores daqueles bairros, né? Agora, eu acho que nós estamos com a bolha para explodir a qualquer momento, porque aqui em Belo Horizonte, né, não haverá aumento de salário para os motoristas e trocadores se não houver aumento de passagem de ônibus, né? E eu já falei isso aqui outro dia, né? Que é claro que essa greve também pode até ajudar aos patrões, aos concessionários, que também estão sofrendo com aumento de combustível todos os dias, né? Com aumento de pneus, dos insumos que as empresas têm que comprar para manter os ônibus funcionando, né? Então, a gente sabe que tem 2 ou 3 anos que Belo Horizonte não tem aumento de passagem de ônibus, né? É claro que a gente gostaria que fosse de graça a passagem para todo mundo, né? Mas é difícil, né? Agora, o meu temor é que neste ano aconteça aquilo que aconteceu no governo Dilma. Vocês se lembram? Lá em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, as manifestações pelo aumento de 20, 25 centavos na passagem de ônibus. Vocês se lembram? Aquele movimento que teve, que quebrou loja, fez uma confusão danada. É isso que eu estou temendo, né? Essa bolha explodir por causa do aumento do ônibus. E nós teremos aumento de ônibus. Você não dá aumento para funcionário se você também não aumentar a passagem. Agora é que você vai ver, agora que a gente vê a capacidade dos políticos, inclusive do prefeito, de conversar e de ser o grande juiz desse problema agora. Sabe aquela dorzinha ao urinar? Aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia, por isso que eu canto aquela música. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com Pílulas de Lúcia, você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha, a Prefeitura de Contagem e a Transcom lançaram um sistema para que as pessoas denunciem importunação sexual no transporte coletivo. O canal já está em vigor na cidade. A reportagem é de Gabriele Assis. Gabriele. A ferramenta de denúncia está disponível no aplicativo SigaBus, que apresenta os horários e os trajetos dos ônibus de Contagem. O ícone Denúncia de Importunação Sexual fica na página principal da plataforma. O usuário entra em contato com a assistente virtual e relata a importunação. A denúncia pode ser feita pela vítima ou por testemunhas. Baixe o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Ele vai estar disponível no seu celular na mesma hora. Você vai no menu, aquelas 3 listrinhas que tem embaixo, você já entra nessa funcionalidade e denuncia. E você pode usá-lo para todas as outras funcionalidades que ele tem. Eu estou no lugar, quero saber a hora em tempo real do meu ônibus, ele vai saber. Eu quero saber que linha que me atende naquele local. Tudo isso está disponível no aplicativo. Não tem identificação. Se ele quiser, ele tem essa opção. Se ele não quiser, ele não se identifica. Apesar de não estar diretamente ligado ao sistema da polícia ou da Guarda Municipal, os dados coletados pelo aplicativo servirão como norte
para o planejamento de políticas públicas para as mulheres. Nós vamos, através das denúncias, elaborar um mapa, para fazer um estudo quais as linhas onde acontecem com mais frequência esses importúnios, em que regiões da cidade, e juntamente com a Polícia Civil, com a nossa Guarda Municipal, vai ser possível que a gente, a partir dos dados, a gente possa ter uma ação conjunta com a Polícia Civil e também com a nossa Guarda, no sentido de dar esse enfrentamento. A partir do momento que eu tenho informação de onde está acontecendo com maior intensidade, ou qual o perfil do assediador ou do importunador sexual, é mais fácil da polícia agir. Então é isso que a Transcom cria, uma base de dados para disponibilizar para as polícias, para disponibilizar para a Guarda, para que a gente possa fazer uma atuação mais assertiva. De janeiro a agosto, foram registrados 1.747 casos de importunação sexual em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Os números mostram um aumento de 22% nos casos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo pesquisa realizada com o apoio institucional da ONU Mulheres, há uma sensação geral de insegurança durante os deslocamentos urbanos. Nós queremos que a cidade seja uma cidade mais segura para as mulheres também, porque é importante implementar ou elaborar uma nova cultura de paz, de igualdade e de respeito com as mulheres. Para as usuárias do transporte coletivo de Contagem, o sistema pode inibir os casos e possibilitar um trajeto mais seguro pela cidade. Sim, acho melhor. Eu acredito que será muito importante para nós mulheres, porque infelizmente as mulheres são muito desacreditadas, mas eu acredito que será uma força boa para as mulheres. Pois é, isso é muito importante. Contagem dá um passo à frente, né? Nesta campanha de acabar com a importunação sexual, principalmente dentro dos coletivos, não é verdade, né? Hoje, por exemplo, tem uma importunação não sexual, mas uma importunação muito difícil, principalmente no metrô, que são como chamam o que as pessoas trazem nas costas, né? As mochilas, a mochila. A palavra mochila sumiu aqui, mas as mochilas hoje é uma verdadeira importunação, né? Outro dia eu andei de metrô e eu estava sem nada, né? Eu estava simplesmente com as minhas mãos, né, no balaúço do metrô. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? As mochilas te encostando, te importunam, verdadeiramente. Agora, a importunação sexual, ontem nós tivemos no metrô um problema sério no Mineirão ontem, né? Um problema sério no Mineirão ontem. Um advogado, o cara é advogado, estava lá assistindo o jogo, foi comemorar o gol, abraçou a mulher e a beijou na boca. Olha, e a mulher logo chamou um policial e o sujeito foi preso e aí identificou-se como um advogado. Presta atenção, um advogado, um homem que sabe de leis, né? Não é verdade? Então o cara praticar um ato desse em pleno Mineirão, aliás, o Mineirão, inclusive, o Mineirão está estudando uma fórmula, né, das mulheres, por exemplo, não serem importunadas na porta dos banheiros, né, não serem importunadas no momento que elas vão comprar uma cerveja, um refrigerante, um sanduíche, né, na fila, né, eles estão querendo criar filas só para as mulheres, para não ter importunação, né, é triste, né, a gente está vivendo um momento desse, coisas que era de antigamente, né, que aconteciam nos ônibus, né, e as mulheres não tinham com quem reclamar. Hoje, graças a Deus, nós temos aí uma série de agências, de telefones e etc., onde você pode fazer a reclamação. E essa moça lá no Mineirão reclamou na mesma hora, ela saiu, chamou um policial, o policial prendeu o sujeito, levou ele lá para a delegacia do Mineirão, e aí se revelou que ele era um advogado. Agora, um cara que sabe leis, que sabe que existem as leis contra a importunação, né, sexual contra as mulheres, né, não só no ônibus, mas também no Mineirão agora, né, e o Mineirão está tomando uma série de providências. O Mineirão tem muitas câmeras, né, aliás, outro dia, depois de muitos anos, eu fui ao Mineirão e eu não consegui ouvir o rádio dentro do Mineirão porque as câmeras de televisão atrapalham a recepção de qualquer tipo de rádio dentro do Mineirão, né, justamente por causa de muitas câmeras, né. Então, quer dizer, tem uma certa facilidade
de até identificar essas pessoas que fazem esse tipo de importunação sexual. Infelizmente, né? Agora, falando em Contagem, eu quero mandar um abraço para a prefeita de Contagem, a prefeita Marília Campos. Contagem está linda, as praças já estão todas iluminadas. Eu acho isso muito bonito, né? Porque normalmente a prefeitura começa a cuidar de carnaval, sem falar no Natal. O Natal é uma das festas mais bonitas que nós temos, né? E uma cidade preparada para o Natal é sinal que a cidade vai vender mais, vai ter mais movimento, não é verdade? E isso também se traduz naturalmente em arrecadação para a cidade. Uma cidade que esteja sendo estimulada com uma bela decoração de Natal, como está fazendo a prefeita de Contagem, Marília Campos, né? Eu acho isso muito importante, quero cumprimentá-la, dizer que eu passei na cidade outro dia e vi as praças já todas iluminadas, uma maravilha, e ela está repetindo aquilo que ela fez quando ela foi prefeita da vez passada, que tinha sempre uma decoração bonita de Natal na cidade. Parabéns à cidade de Contagem, que está vivendo o ambiente de Natal, esse ambiente de alegria, de nascimento do Cristo. Isso é muito importante, né? Eu falei aqui no bloco anterior, cumprimentando a prefeita de Contagem pela decoração de Natal, que normalmente as cidades começam a discutir o carnaval e esquecem do Natal, né? Outro dia eu estava com o prefeito de Sabará e falei com ele, olha, eu sei que a cidade de Sabará pensa muito no carnaval, o carnaval leva muita gente à cidade, muito animado e etc. Tal, mas faça uma coisa de Natal. A cidade de Sabará tem uma coisa que poucas cidades têm, as belas igrejas, né? As belas igrejas que podem ser decoradas, né? Hoje tão fácil, como você faz com lâmpada, né? Decora, você faz uma coisa bonita, diferente, né? E prepara a cidade para o Natal. E aí, falando em carnaval, aqui em Belo Horizonte, 70% da população é contra a realização do carnaval esse ano. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo uma pandemia, né? Olha isso que está acontecendo lá na África, né? Esse Omicron, que é a nova variante da Covid. Olha o que está acontecendo lá. Alguns países da África não tem 17% de pessoas vacinadas. Então, quer dizer, já vive a pobreza que já vive na promiscuidade, então é muito mais fácil um vírus circular, não é verdade? Então, o que os países ricos têm que fazer nesse momento? Parece que o pessoal está desaprendendo, né? Que o rico tem que ajudar o pobre de vez em quando, né? O que os países ricos poderiam ter feito? Mandar vacina para ter vacinação em massa em vários países pobres da África, para que eles pudessem, porque se a África fica contaminada, contamina o mundo. Porque hoje o mundo é pequeno, hoje o mundo, as pessoas se confraternizam sempre, o ano todo, se visita, né? As fronteiras hoje não são aquelas fronteiras antigas que eram longe, as fronteiras estão perto hoje, né? Então está na hora de dos ricos ajudarem os mais pobres e mandar vacina para a África, né? Aliás, a Organização Mundial de Saúde fez esse apelo, né? Para os países ricos, que eles pudessem mandar vacina para a África. Está acontecendo ainda alguma Covid na Europa porque pessoas que se resistiram a não vacinar, né? Infelizmente. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nova modalidade de transporte por aplicativo gera debate em diversas cidades brasileiras sobre questões de segurança. Belo Horizonte e outros 17 municípios passaram a contar agora com o Uber Moto. O serviço promete viagens mais rápidas e mais baratas, que nas cidades do interior é o motolotação. Vamos lá então, a reportagem é de Ana Elisiário. No dia 22 de outubro, a Uber lançou em Belo Horizonte e em algumas cidades mineiras o Uber Moto. Essa nova modalidade de transporte promete oferecer um menor custo e mais agilidade aos usuários. Há umas 2 semanas, se eu não me engano, eu precisava chegar num compromisso assim, um pouco rápido. E aí eu
eles tinham acabado de liberar assim, né, o serviço. Eu aproveitei a oportunidade para poder usar, né. Eu achei que o preço foi bem atrativo. Eu costumo fazer esse trajeto porque é na região da casa da minha namorada e ficou cerca de metade do preço, assim, 20 quilômetros, do que eu pegaria se fosse Uber carro, né. Ficou metade do preço, assim, mais ou menos. Foi bem mais em conta. Na capital mineira, o serviço de mototáxi não é regulamentado pela BH Trans. Entretanto, de acordo com uma nota enviada pela Prefeitura de Belo Horizonte, algumas medidas estão sendo analisadas e estudadas para a regulamentação e fiscalização do serviço. Nosso Código de Trânsito, que é considerado um dos melhores do mundo por vários especialistas, um dos motivos ele ser considerado assim muito bom, muito importante, é porque ele delega para que cada município coloque as suas regras, tanto de sinalização como também de autonomia, né? Das maneiras como o trânsito vai fluir. E justamente acontece sempre a partir da prefeitura instalar ou não determinado serviço, determinada sinalização. Então, sim, a partir do momento que a prefeitura entenda que é um transporte, que o mototáxi é permitido, é possível, ela tem autonomia para cuidar disso. Apesar de facilitar a vida de muita gente, é necessário tomar alguns cuidados ao utilizar esse tipo de serviço. Acho que a parte que pode deixar uma preocupação é a questão ser uma motocicleta, né? A gente está acostumado a ver as estatísticas, né, de acidentes e tudo mais. De repente, pessoas que não têm tanto costume já utilizar a motocicleta como transporte. O passageiro, normalmente, muitas vezes, ele também é motociclista, né? Mas muitas vezes ele não conhece justamente a fragilidade da moto. Até em função dessa demanda de compromissos, ele possa vir a utilizar como mototáxi ou através do aplicativo. É muito importante que ele saiba justamente que o papel dele na moto, ele como passageiro, é fundamental. Por exemplo, é muito importante que ele fique muito atento ao trânsito. Pois é, eu fico muito preocupado, porque você estando em 4 rodas já tem certas dificuldades, né? Agora em 2 rodas, né? Eu vejo, por exemplo, em alguns municípios, eu conheço algumas cidades do interior, que você vê aquele monte de motoqueiro parado, que eu perguntei outro dia, o que é isso? Isso é um mototáxi. Eles ficam aqui, as pessoas ligam, vão lá, pegam as pessoas e tal. Agora, tem uma coisa interessante, né? Você pega um motoqueiro, uma senhora, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, tem que agarrar o motoqueiro, ele tem que abraçar com ele, não é verdade? E se você não abraçar, tem uns que tem até um lugar aqui de pegar aqui atrás, mas não sei se é a segurança, né? Agora, outro dia eu estava, normalmente eu estou no trânsito da cidade e vejo, né, o que os motoqueiros fazem, né? Normalmente você não tem nunca um motoqueiro que anda como anda um automóvel, né? O motoqueiro anda entre os carros. Outro dia eu estava enfrentando um congestionamento a pé, né? Então aproveitei que o trânsito estava tudo parado e fui tentar atravessar entre carros. Você acredita que veio um motoqueiro lá e ainda me xingou, porque ele queria passar, né? Tem essa dificuldade no motoqueiro, ele está andando entre os carros, né? E agora andar com um passageiro entre os carros, e aí? Né? O motoqueiro pode estar acontecendo um acidente. Todos os dias acontecem acidentes em Belo Horizonte com motoqueiro, porque eles andam entre os veículos e às vezes dá problema, né? Então agora com o passageiro vai ter que ter um cuidado maior, né? Principalmente aquele que vai fazer da moto o seu Uber. É o Uber, né? É o tal de aplicativo, transporte por aplicativo. É tão bom, né? O cara do Uber, por exemplo, no mundo inteiro, ele tem transporte no mundo inteiro, ganha dinheiro o tempo todo, né? O computador do Uber no mundo todo deve ser assim, só entrando dinheiro. Ele não tem um carro, não tem um motorista, não paga um direito social, não paga nada, né? E tem o maior transporte do mundo, né? E vai fazer agora com a moto também, né? Olha aqui, o governador João Dória acaba de ganhar as prévias do PSDB. Eu disse aqui há poucos dias que o PSDB sairia, né, dividido dessas prévias. Lá depois da eleição, que o Dória ganhou e etc e tal, né, se abraçaram, disseram que o partido vai sair unido e etc e tal, mas eu acho que ficaram muitas cicatrizes nesta campanha
de prévias dentro do PSDB. Aliás, o Dória, já logo que fez o discurso, chamou o Eduardo Leite, o seu principal opositor, governador do Rio Grande do Sul, para fazer parte da sua campanha e tomar conta de uma parte da campanha já para a presidência da República. Claro que o Eduardo Leite não deu uma resposta ali, mas ele não quer nenhum protagonismo dentro do PSDB. Então, eu acho que o partido não vai ter essa união, até porque o candidato mais forte ao governo do estado de São Paulo é o ex-governador Geraldo Alckmin, que é candidato a governador fora do PSDB. E ele vai querer demonstrar, porque quando ele foi candidato a presidente e o Dória, candidato a governador indicado pelo Alckmin, o Alckmin o traiu, né? Fazendo Bolsodória, né? Bolsonaro e Dória, em São Paulo. E o Dória recebeu votação expressiva porque também apoiou o presidente Bolsonaro, o candidato, né? Bolsonaro, que teve uma votação expressiva também em São Paulo, né? Então, agora você vai ver que o PSDB está dividido. E a ala do Alckmin não vai estar junto com o Dória. Como também a área do Aécio Neves, aqui de Minas Gerais, e uma grande fatia do PSDB em todo o país. Vamos ver, né? Agora começam a campanha, né? As candidaturas começam a aparecer e a gente já sabe que no PSDB o candidato vai ser o Dória. Amanhã a gente volta.